Muito bem, então estamos tratando das equações diferenciais ordinárias, né? A gente iniciou ali num primeiro vídeo mostrando um pouquinho ali da modelagem matemática, né? Crescimento populacional. Na sequência mostramos o que seria uma equação diferencial ordinária e não ordinária, que são as equações diferenciais parciais, né? No último vídeo a gente tratou então da linearidade, né? Das equações diferenciais ordinárias lineares e não lineares. O que nos interessa do ponto de vista prático para o curso de engenharia elétrica são as lineares, né? E agora sim a gente apresenta um pouquinho aí do que seria a solução de uma EDO, né? Apenas do ponto de vista para que vocês tenham um entendimento do que é encontrar a solução de uma EDO e verificar se de fato ela corresponde, tá certo? Então vamos lá. Então essa apresentação está para vocês no Class, né? Então, do ponto de vista prático, né, a solução de uma IDO ela se dá por meio, obviamente, de uma função, né? Então, dá toda a função definida num certo intervalo que tem pelo menos n derivadas, ou seja, ela vai até a ordem n, né? Contínuas nesse intervalo, as quais, quando substituída por uma equação diferencial ordinária de ordem n, né, reduzem a equação a uma identidade, ou seja, você verifica uma veracidade em relação a essa equação, né? É denominada então uma solução da equação diferencial no intervalo, né? Então, se a função foi definida num certo intervalo, enquanto domínio, é isso, né? Bom, entre outras palavras, né, uma solução de uma equação diferencial ordinária de ordem n é uma função que tem pelo menos n derivadas, para o qual, né, esta função, né, é igual a zero. Obviamente que por trás disso está a própria função, né? Bom, uma solução da equação de ordem n, né, é uma função tal em que as suas derivadas existem é, e satisfazem a derivada de ordem n. De novo, o que isso quer dizer do ponto de vista prático? Se eu tenho uma derivada de ordem n, eu consigo enxergar todas as anteriores, né? Inclusive a própria função, e que todas elas, nesse instante, estão dependendo de uma variável independente, no caso x, né? Onde x aqui está definido num certo intervalo alfa e beta, né? Bom, em nossa discussão introdutória, vimos que esta função, né, então aquela função, né, da exponencial, é uma solução dessa equação diferencial, onde, né, aqui a gente chamou de y, né? Então, de fato, né, se a gente pegar essa função, ela corresponde à sua derivada, né? Isso é fato. Bom, exemplo, né? Então verifique se a função indicada é uma solução da equação diferencial no intervalo de menos infinito até infinito, né? Tem A. Eu tenho aqui a derivada de x que multiplica uma certa função, que eu não sei quem é, que está elevado a meio, né? Então, esta função já, já foi dito aqui, né? Então, do ponto de vista prático das próximas aulas, o nosso objetivo vai ser encontrar essa função, né? Aqui, então, está sendo dito que essa função ela é x a quarta dividido por 16. Bom, se ela é x a quarta dividido por 16, então a sua derivada, né? X a quarta dividido por 16, então é 1/16 avos, a gente não deriva constante, né? Derivamos apenas o x elevado à quarta, então isso é 4x ao cubo, né? 4x ao cubo, né? Do ponto de vista de sua derivada, estamos diante que essa derivada ela corresponde a 4 sextos, que na verdade é 1/4, né, de x ao cubo, né? Então, quando eu pego esta derivada e digo que ela corresponde a essa 1/4 de x ao cubo, né? Então, nesse caso,
o que está sendo dito aqui do ponto de vista da equação diferencial é que esta derivada, 1/4 de x ao cubo, é igual a quem? X que multiplica a função x² por 16 elevado a meio. Tá certo? Então, isso equivale a dizer que 1/4 de x ao cubo, né, é igual a quem? X que multiplica, bom, x elevado a quarta elevado a meio, meio multiplica 4, então vai dar x quadrado, né? Então, vou esquecendo, não posso esquecer do x, né? Então, eu tenho x que está multiplicando quem? Agora sim, x elevado ao quadrado, né? Dividido por 16 elevado a meio, que é a raiz quadrada de 16, que é 4. Isso, obviamente, me permite dizer que 1/4 de x ao cubo é igual a x ao cubo sobre 4. Né? Verdade. Né? Ou seja, de fato, essa função, né, x² por 16, ela é solução dessa equação diferencial. Tá? Vamos pegar o item B aqui. O item B está dizendo que a segunda derivada menos 2 vezes a primeira derivada mais a função dá zero. E está sendo dito que essa função nesse instante é x que multiplica e elevado a x. Então, para isso, a gente precisa então da primeira derivada dessa função e da segunda derivada. A primeira derivada dessa função tem que se lembrar aí, né, que estamos diante de um produto de duas funções, né? Então, se eu estou diante de um produto de duas funções, está a derivada do produto. A derivada do produto diz que eu derivo a primeira, mantenho a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é ela mesma, né? Então, isto é a primeira derivada. A segunda derivada é exatamente pegar a derivada dessa função, que é ela mesma, né? Mais a derivada desta função, que é a primeira derivada. Ou seja, que é e elevado a x, né? Mais x que multiplica e elevado a x. Beleza? E obviamente que aqui eu posso somar e elevado a x com e elevado a x. Então estamos diante de 2e elevado a x, né? Que está somando com x e elevado a x. Beleza. Bom, então isso é a primeira derivada. A segunda derivada, essa seria a função. Vamos verificar então se a nossa equação diferencial se resume a zero. O que está sendo dito aqui é que a segunda derivada, ou seja, 2e elevado a x mais x e elevado a x, que é a minha segunda derivada, menos o dobro da primeira derivada, o dobro de e elevado a x, mais x que multiplica e elevado a x, né? Mais a função é x e elevado a x, tudo isso tem que dar zero. Vamos verificar, né? Então, já fica evidente que quando eu faço menos 2 vezes e elevado a x, né, isso aqui já se anula com o 2 elevado a x. Né? Ok. E quando eu pego menos 2 e multiplico por x e elevado a x, né, vai dar menos 2 somado com x elevado a x, não está dando zero. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Né? Segunda derivada, ok. Né? Segunda derivada, menos 2 vezes a função, ok. Que eu errei aqui? Mais x elevado a x elevado a x dá 2, tá, mas esse menos 2 que está aqui, menos 2 vezes a primeira derivada, não está dando zero, teria que dar zero, né? Então, nesse caso, nós não estamos diante de uma igualdade. Vamos verificar novamente aqui se eu não errei nos cálculos, né? Então, a segunda derivada é derivar essa primeira, beleza, derivei a segunda é a própria primeira, né? Ok. Então,
Então, deu 2. Ok. É isso. Pelo jeito que está aqui, então não está dando 0, né? Vamos verificar aqui se não erramos na solução, né? Então, a primeira, ok, né? Deu certo. E a segunda? A segunda, vemos que ambos os lados são iguais. Note que y elevado a meio é, por definição, a raiz quadrada não negativa. Tá, esse é o item A, né? O item B, lado direito deu 0, deu 0. Então, erramos alguma conta aqui no meio do caminho. Vamos voltar de novo aqui para verificar o que pegou, né? Então, a primeira derivada, ok, acertamos, beleza. A segunda derivada também fizemos certo, né? Então, pegamos a segunda derivada, menos 2 vezes a primeira derivada, ok. Aqui, então, esse daqui cancelou. Menos 2 elevado a x, menos 2x elevado a x. Tem um detalhe aqui, né, turma? Poxa vida, hein? Vamos voltar aqui de novo com vocês, vocês verem que foi um erro bobo aqui na nossa parte, né? Olha só, de novo, vamos lá. Então, item B, né? Item B, o que nós fizemos, né? Então, calculamos a primeira derivada desta função que está aqui, que deu 1 elevado a x mais x que multiplica e elevado a x. Beleza. A segunda derivada deu o próprio e elevado a x mais, né? Aqui, então, corresponde à primeira derivada, então, que deu, de novo, e elevado a x mais x e elevado a x. Beleza. E aí, nós temos a segunda derivada, que é e elevado a x. Bom, e aqui eu posso até, né? Fizemos isso, né? Então, e elevado a x somado com e elevado a x é 2e elevado a x mais x que multiplica e elevado a x. Bom, então, 2e elevado a x mais x que multiplica e elevado a x menos o dobro da primeira derivada, que é e elevado a x, mais x que multiplica e elevado a x, mais a função é x elevado a x. É isso mesmo, a nossa função é x elevado a x, então tudo isso tem que dar 0. Beleza, então vamos lá. Então aqui eu vou só distribuir aqui, agora fica certinho. 2e elevado a x mais x elevado a x. Aqui então distribuição vai dar menos 2e elevado a x e menos 2x elevado a x, que está somando com x elevado a x. Bom, aqui então o menos 2 elevado a x cancela com este. Aqui que foi o nosso erro. Então, tudo isso tem que dar 0. X elevado a x somado com x elevado a x é 2x elevado a x, que somado com menos 2x elevado a x, um abraço, né? Então, de fato, estamos diante de uma identidade. Essa que é a questão, né? Então, é verdadeiro, né? Então, de fato, corresponde, né? Ou seja, o lado direito é igual ao lado esquerdo, né? Então, aqui está sendo dito assim, observe que nesse exercício, cada equação diferencial tem a solução constante y igual a 0. Por quê? Se eu substituo y igual a 0, vale, né? É isso que está sendo dito aqui do ponto de vista prático, né? Que nessa equação diferencial, né? Se eu pego uma função particular que é y igual a 0, ela vale para todos. Então, essa solução, equação diferencial, ela é chamada solução trivial, né? Tem muito a ver com aquela história das
do sistema de equações, né? Bom, mas vimos que vale, né? Então, num primeiro instante, é sempre essa lógica, né? A partir de uma equação diferencial, né? Isso me leva a uma solução. Essa solução eu tenho que identificar se de fato ela corresponde ou não, né? Então, nas próximas aulas, o nosso objetivo, aqui por exemplo, vocês observem que foi dada a função, né? Os nossos próximos passos é encontrar essa função. E aí vão existir diversos métodos. Equações separáveis, exatas, não exatas, homogêneas, né? Só que em engenharia elétrica a gente trabalha basicamente com coeficientes constantes, que é esse caso aqui, ó. Então esse caso aqui é um caso particular em que, né, os coeficientes que estão multiplicando as derivadas e a própria função são coeficientes constantes, né? E isso está sendo igual a uma certa função. E mesmo essa certa função, na maioria das vezes, a gente consegue então separar em certas soluções mais simples que remetem a resolver polinômios do primeiro grau, segundo grau, né? Que facilitam a nossa a busca dessa solução, tá certo? Mas o que interessa mais nessa primeira aula foi conhecer um pouquinho aí das equações diferenciais ordinárias. Valeu? Até uma próxima aula. Agora vocês têm condições de fazer a atividade proposta no Classroom. Até mais.